parte 22 da história de Davi. Eu tava mal, dei uma paradinha, mas nós já estamos chegando aí no final. Na próxima a gente termina. E vamos lá. No capítulo 22 aí nós vamos ver, né, Salmos composto por Davi. E eu vou dizer, irmãos, que todo o tempo da vida de Davi escreveu grande parte dos Salmos. Eu sempre falo isso aqui, seja qual for a tua situação, sempre tira experiência, sempre aprende a crescer em cima daquilo. Olha como Davi ajuda a gente até hoje, mais de 2.000 anos depois, ou sei lá quantos mil anos depois, porque 2.000 anos a partir do momento que Jesus nasceu, né? Davi foi antes, logo no início. Então, assim, até hoje os salmos de Davi ajudam a gente. Então, usa a tua experiência, irmãos. Usa a tua experiência para ajudar os outros. No Salmo 23 vai falar, no segundo Samuel, capítulo 23, vai falar que Davi era um homem que Deus escolheu, né? É um homem que foi segundo o coração de Deus. Um homem que escreveu muitos salmos. Vai dizer aí que foi um homem que Deus tornou importante. Deus. Davi era filho de Jessé, cuidava das ovelhas, o menor da casa. E Deus tornou importante. Essa é uma das coisas mais incríveis, assim, gente, na história de Davi. Porque mostra mais uma vez que tudo estava no controle de Deus. E o livro vai falar as últimas palavras de Davi. No início do Salmo, Davi vai já falar isso mesmo que a gente estava falando, irmãos. Que Deus que ungiu ele, né, para ser rei. Que ele sabia reconhecer que ele estava onde estava, porque Deus colocou ele ali. E isso é muito raro hoje em dia, irmãos. Quando acontece qualquer coisa errada, a pessoa culpa a Deus, busca uma resposta em Deus, joga na cara de Deus, mas eu faço isso, eu faço aquilo, não. Davi não, Davi soube reconhecer o seu erro, Davi soube reconhecer que quem estava no controle, botando a honra para ele, era Deus. Nós precisamos saber, irmãos, entregar a nossos erros nas mãos de Deus, mudar. Saber reconhecer que se a gente está onde está é porque Deus tem estado no controle de tudo. Um mundo onde tem todo mundo passando a perna em todo mundo, gente. Onde as pessoas buscam as forças do mal para crescer. Quem somos nós sem Deus num mundo como esse? Responda para mim. Ele vai dizer que Deus fez uma aliança com ele e a aliança de Deus é tudo o que ele quer para ele. É o que nós precisamos, irmãos, dessa aliança com Deus. Eu falo com Deus o tempo todo. Em pensamento eu falo com Deus o tempo todo. Eu acordo, falo com Deus, eu tô comendo, eu falo com Deus, eu tô lavando louça, eu tô falando com Deus, eu tô fazendo qualquer outra coisa, eu tô falando com Deus. Tem que ser assim, irmãos. Tem que ser assim. Davi vai dizer nesse capítulo que bendito, né, seja o rei. O rei bom é aquele que governa junto com a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. É um rei que governa segundo os mandamentos de Deus, e é verdade. Olha como Davi trouxe paz também, vencendo, né, as lutas que ele teve que vencer. Salomão já pegou um tempo de paz. Construiu o templo através da ideia de Davi, através dos impostos que Davi já vinha juntando para construir o templo. Davi soube honrar a Deus. E ali ele continua falando, irmãos, sobre, né, a alegria dele. Ele fala que é tudo que ele quer, justamente o que Deus fez para ele. A promessa, né, sobre a descendência dele. E fala sobre aqueles que não quer fazer essa aliança com Deus, né, que estão como espinhos jogados na grama. Ou seja, irmãos, ele mostra toda a gratidão dele. É algo assim, Davi, que eu acho que agradava muito a Deus.
Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele buscava agradar a Deus, fazia as coisas que agradavam a Deus, e quando ele errava, ele sabia reconhecer, sabia pedir perdão. O que tem de gente hoje, irmão, cheio da sua razão, cheio da sua razão. Ah, porque eu assim, sou assim, porque Deus me ama assim, ou faz as coisas e acha que Deus vai perdoar, acha que Deus vai aceitar, acha que Deus está... Não é assim, gente, não é. A palavra de Deus é uma só. Analise os teus atos, é muito difícil a gente ver erro em nós mesmos. Não espera nenhum profeta vir até você e fazer como fez com Davi, não. Peça a Deus para te dar sabedoria para analisar os teus erros, o que você precisa mudar. Peça perdão, se arrependa, abre a tua boca e fala: Deus, me perdoa por ter falado isso, por ter pensado isso, por ter feito isso, ainda que fosse antes de você ficar cristão. Peça perdão. Deus, ele gosta de um coração arrependido, porque ele vê através disso que você quer realmente uma mudança com ele. No capítulo 25, a gente vai falar bem breve sobre isso, só para contar a história, que o povo estava muito rebelde, como a gente conhece aí, o povo de Israel era muito rebelde, não cumpria, né, a vontade de Deus, e Davi incentivou, Deus incentivou Davi a contar o povo, e não podia, né? Aí Davi mandou os soldados ir lá, depois Davi se arrependeu. Aí Deus falou com o profeta para ele escolher 3 coisas que nada era bom, nada era agradável. Um era fugir 3 meses do inimigo, outro era fome, outro era uma peste. Aí Davi decidiu escolher a peste, que a mão de Deus era mais leve do que a mão dos homens. E ali acabou que muita gente partiu, né? Mas foi por rebeldia do próprio povo que acontecia essas coisas. Às vezes a gente vê assim, Deus não é, a pessoa fala assim, Deus não é fogo consumidor, né? Quando a pessoa fala, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Mas Deus, ele é justo, gente. É o fogo consumidor que se fala, é a justiça de Deus. Porque se a gente for deixar a maldade do povo tomar conta, ser só bonzinho, imagina, né? Imagina, Deus tem que ser justo também. E quando se fala isso, é a própria justiça de Deus. Que o povo naquela época era muito rebelde. Quem conhece a história sabe, né? Finalizando aí a história de Davi, né, gente? No primeiro livro de Reis vai falar que os dias de Davi estavam chegando ao fim, ele chamou Samuel para dar conselho. E um dos conselhos que ele deu foi para que Samuel obedecesse e fizesse a vontade de Deus, né? Ouvisse o que Deus queria. Naquela época eles tinham como orientação, né, os livros, a lei de Moisés, né? A lei que Moisés tinha escrito. E ele falou, obedeça, para que Deus cumpra a promessa dele sobre os meus descendentes. A Davi orientou muito a Salomão, gente. Era assim, algo que dava tempo, né, dessa despedida.